Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira e, portanto, tem edição de Veja saindo do forno e amanhã disponível nas bancas. Se você for nosso assinante, seguramente já estará na sua casa e também em todas as nossas plataformas digitais. Tem um trio hoje de meninas que vai me ajudar a apresentar os destaques dessa edição. Aqui no estúdio, a Júlia Vidali. Tudo bem, Júlia? Tudo bom, Silvio. Natália Cominali. Tudo bom? Silvio? Natália, você está no papel invertido, né? Você que tem um programa aqui, agora vai ser entrevistada. E lá no Rio de Janeiro, a Maria Clara Vieira, tudo bem? Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. A gente vai começar, portanto, colocando a capa aí na sua tela. Acompanhe. Bateu nos tucanos a imagem do senador Aécio Neves, que se tornou réu por corrupção nessa semana. Com a derrocada moral do PSDB, como a derrocada moral do PSDB vai afetar a candidatura de Geraldo Alckmin. Essa reportagem feita aqui em São Paulo, intitulada Desgraça no Ninho Tucano, é assinada pelo Eduardo Gonçalves e pelo Eduardo Giroto. A semana foi marcada pela decisão de turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou que Aécio Neves, a partir de agora, é réu. A reportagem também conta algumas dificuldades no Ninho Tucano, como, por exemplo, eu destaquei agora na capa, Geraldo Alckmin tem dificuldade para decolar nas pesquisas e essa decisão contra o Aécio, evidentemente, não o favorecerá. Também é importante lembrar, e o texto destaca, que o ex-senador Eduardo Azeredo, presidente do PSDB mineiro, na época do Mensalão Mineiro, também poderá ser preso. Mas vamos lá, então vamos agora contar um pouco dos outros destaques dessa edição. Páginas amarelas, Maria Clara, vai daí do Rio de Janeiro. Você entrevistou a Rupi Kaur, é isso? A poetisa pop? Isso mesmo, Silvio. Foi bem interessante. A Rupi é um fenômeno pop da internet e do papel, né? O mais curioso é que ela tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Ela posta todas as suas poesias no Instagram e ainda assim conseguiu a marca, assim, o recorde de vender 4 milhões de livros no mundo inteiro. Livros de poesia, que hoje em dia é uma coisa meio fora de moda. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li aqui a sua entrevista com ela, né? Num dado momento você fala em instapoeta. Como é que é isso daí? Pois é uma denominação que algumas pessoas usam para falar de poetas que usam do Instagram como plataforma, né? Eles postam sua poesia aquelas no Instagram. frasezinhas curtas, né? A gente está acostumado a ver, né? Isso, exatamente, né? Fazem poesia em frases curtas e postam no Instagram. E o que a Rupi me disse, né, sem querer dar muito spoiler da entrevista, tá bem interessante, é que isso é uma definição válida, mas que tem muita gente que usa isso para denegrir, como se quisesse dizer, você só faz sucesso porque tá no Instagram. E isso, de uma certa maneira, tira um pouco o mérito do trabalho dela e das pessoas que se encantam e que se identificam com as experiências que ela relata através da poesia. Agora, para quem não a conhece muito, Maria Clara, ela é indiana, não é isso? E vive no Canadá. Conta um pouco sobre o que ela escreve, os principais temas, vamos dizer assim. A Rupi, ela tem 2 livros publicados, né? O primeiro, em inglês, é Milk and Honey e foi traduzido para Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro que fala muito sobre abuso, sobre assédio sexual, fala sobre estupro, fala sobre uns temas bem duros, mas ela também fala sobre cura, fala sobre amor, sobre paixão, fala muito sobre sexo, ela fala muito sobre o tabu da sexualidade na cultura indiana. Então é bem interessante. O segundo livro dela, que é O que o Sol Faz com as Flores, fala mais sobre temas externos, fala também sobre feminismo, sobre mulher, fala sobre a crise dos refugiados, um pouquinho sobre políticas, é bem amplo o espectro dela. Muito legal. Vou aproveitar então, convidar quem nos assiste para ler a sua entrevista e a gente se despede. Bom final de semana por aí, Maria Clara. Bom, é isso, Silvio. Muito obrigada e leia a entrevista, espero que vocês gostem. Até mais. Bom, então agora vamos falar de um assunto importantíssimo, também destacado na capa de Veja, depressão. As dores do crescimento é o título da reportagem que vocês assinam. No mundo conectado das redes sociais, em que tudo é compartilhado, os adolescentes nunca estiveram tão sós. É o paradoxo que alimenta o estrondoso aumento dos casos de depressão. Pois bem, esse é o tema. Aumentaram os casos de depressão de jovens. Contam pra gente. Júlia, começa.
Bom, aumentou. A gente não tem dados brasileiros, a gente tem dados americanos. Nos Estados Unidos, desde 2011, de 2011 para cá, foi um aumento de quase 40% na faixa etária dos 12 aos 25 anos, enquanto nas outras faixas etárias houve uma redução. Então, é um fenômeno realmente que está acontecendo. E apesar de não termos dados brasileiros, assim, pelo menos em números, todos os especialistas concordam que realmente está havendo um aumento nos casos, que é motivado também pelo aumento do diagnóstico, aumento da conscientização sobre a doença, mas também provavelmente por uma característica dessa geração que está mais depressiva por... Não se sabe o motivo, mas tem algumas hipóteses, né? Vamos a elas. Vamos lá. As hipóteses levantadas tem a questão do uso de smartphones e redes sociais, que ao mesmo tempo que você tem muita conexão com pessoas pela telinha, você também não tem tanta conexão pessoalmente. Não é difícil a gente presenciar uma cena, seja desde um shopping center até um dos colégios, restaurantes, você vê toda aquela moçada, cada um com o seu celular ali e um sentado ao lado do outro, né? A reportagem tem até uma foto que ilustra um pouco disso, né? Os jovens ali, um ao lado do outro e ninguém conversa, né? Exato. Então tem essa questão do uso das redes sociais e também dessa interação gerar uma certa ansiedade, porque você sempre está esperando uma resposta, ou você sempre tem que postar uma selfie, ter curtidas no Instagram, senão você não é pop, então tem toda essa questão. Outra tem uma diminuição da resiliência, que é a capacidade do jovem de lidar com o estresse, que talvez possa ser motivada pela superproteção dos pais, né, que tem muita preocupação sobre segurança, então os filhos crescem cada vez mais presos dentro de casa, sem ter muita autonomia, que a gente não via tanto, né, uma coisa mais dessa geração. O material de vocês tem alguns personagens que inclusive se deixaram fotografar. Por ser um assunto delicado, eu fazer uma pergunta. Natália, foi difícil encontrar esses personagens, fazê-los falar, topar, ser fotografado? Foi. Porque é um tema tabu, né? Sim, infelizmente depressão é tabu, em adolescente mais ainda. Não foi fácil, são histórias que até para os próprios adolescentes, eles relatam que, as pessoas que a gente entrevistou, elas relatam que era difícil perceber que elas tinham depressão. Antes elas se achavam, nossa, estranho, eu estou desanimada, a minha família achava que eu era malcriada, achava que eu não queria fazer tal coisa. Ela demorou, uma das personagens que a gente tem aqui na matéria, demorou para perceber que aquilo ali de fato era um problema e que ela precisava de ajuda. Então, assim, além de trazer esses depoimentos e de chamar a atenção para isso, a matéria tem também um teste que pode ser feito pelos pais e observando o comportamento dos adolescentes, isso pode dar indícios de quem precisa de ajuda, quem precisa procurar um médico, quem precisa de um olhar mais atento. E, sobretudo, levar o assunto a sério, né? Sim. Muita gente não leva esse tema a sério, infelizmente. Bom, queria agradecer a vocês. Tem Veja Saúde amanhã? Tem. Amanhã tem gravação de Veja Saúde e Labirintite. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado. Também quero destacar um conteúdo exclusivo, reportagem também chamada na capa de Veja, sobre Suzanne von Richthofen. Lembra dela? Pois é. Por que ela se nega a fazer o exame psicológico que pode lhe dar a liberdade? Essa é a reportagem do Ulisses Campbell, exclusiva nessa edição, que também traz todas as tradicionais sessões de Veja. Tem o radar, tem página aberta, primeira pessoa, tem material sobre internacional, final de semana tem eleições no Paraguai e também as mudanças políticas em Cuba. Uma ótima leitura para você, a gente se vê na semana que vem. Até lá.